Mesmo que você tenha seu bebê, Você ainda será meu bebê? eu posso te ajudar a cuidar do seu bebê até lá. Mãe, Eu ainda não me casei. além disso, seria muito cansativo para a senhora. O Lúcio te disse quando vamos conhecer os pais dele? Ele disse que me avisaria quando confirmar. Tá bom. Depois de nos encontrarmos, vou conversar direitinho com eles e acertar os detalhes do seu casamento. Vou planejar tudo com cuidado. Tá, siga o seu plano. Devagar, devagar. Acho que você não curtiu muito esse Dia dos Namorados. Você parece morta de fome. Não comi direito. Fui pedir em casamento. O quê? Você pediu em casamento? Pediu mesmo. Já decidiu? Sim, mãe. Mãe, por favor, conversa com o papai e marca um jantar com a família da Letícia. Ah, tem outra coisa muito importante. Não importa. O quanto os sócios do papai sejam importantes. Não vou mais sair com as filhas deles. Nunca mais vou fazer isso, em hipótese alguma. Só espero que você tenha mais opções. Não precisa. Já escolhi. Sei quem realmente se importa comigo. Você podia, por favor, cuidar desse assunto? Obrigada, mãe. Onde você vai? Vou sair com ela. Pirralho. Mãe, essa garota não é de se subestimar. Lúcio está realmente apaixonado por ela. Sim. Mas, se ele realmente quer se casar com ela, acho bom que nossas duas famílias se reúnam o mais rápido possível. Você concordou tão facilmente? Eu nem tive uma cerimônia de pedido. Eles também não deram um dote alto. Engoli meu orgulho na família Luo, mas mesmo assim decidi entrar para a família deles. Por quê? Eu estava me esforçando para manter o status da nossa família. Você e meu pai construíram a Dejan do zero, de uma pequena oficina. Vocês a transformaram em uma grande empresa com muito esforço. Que sorte! A família Mai tem. Eles basicamente receberam esse presente do céu. Não consigo mudar a mentalidade do Lúcio. Ele só tem ela. Na cabeça dele. Ele está fascinado por essa garota de Viela. Não tenho outra saída. Eu também já entendi. Desde que meu filho goste dela. E ela seja uma nora. Obediente e respeitosa. Eles terão uma boa vida. Então reserve um restaurante bem caro. Quanto mais caro, melhor. Deixe essa garota do B ampliar seus horizontes. Dê um golpe certeiro nela até lá. Faça com que ela perceba que é uma grande honra para ela casar na nossa família. Ensinar a ser obediente no futuro. Entre, por favor. Senhor Almeida, este é o relatório resumido da campanha 20 de maio. Não preciso verificar. Foi um sucesso. Senhor Almeida, preciso pedir desculpas pela campanha de ontem. Desculpe pelo transtorno. Letícia, não fique sempre se desculpando. O pedido de casamento dele para você atraiu bastante atenção das principais plataformas. E também traz benefícios para as marcas. É inteligente da sua parte usar seus contatos nesse momento. Mas o pedido de ontem não foi planejado por mim. Acabou sendo um sucesso. Não me importa o processo. Você teve uma cerimônia grandiosa, né? Belo anel. Parabéns. Obrigada, Sr. Almeida. Esses lanchinhos. Foram feitos por mim. Embora não sejam muito sofisticados, é um pequeno gesto de agradecimento. Obrigada pelo seu incentivo constante e compreensão. Fique à vontade para compartilhar nossa alegria. Obrigado. Não vou incomodá-lo. Estou indo. Desde quando você passou a gostar de sobremesas? Você não entenderia. A neta do meu marido
É uma garota inteligente. Ela me visita sempre nesses anos. Vou convidá-la para um chá outro dia. O nome dela é Letícia Silva. Que é quando falei do Xinganli com minha avó, ela mencionou a Letícia Silva para mim. Parece que a Letícia Silva é a chave para mim. Conseguir o Xinganli. Então, eu gosto do que minha avó gosta. Quem a ama, ama o seu cão. Vovó, De Xangai. para ajustar este Xionsan para você. Veja se gosta. E trouxe alguns produtos de saúde. Lembre-se de tomá-los regularmente. Já escrevi o modo de usar e a dose. Nos rótulos. Conheço alguns alfaiates sêniores aqui. Eles fazem roupas para mim há décadas. Não me falta nada aqui. Você acabou de voltar. Concentre-se no trabalho. Não se preocupe demais comigo. Vá trabalhar. Está bem. Vovó, gostou desses salgadinhos? Foram feitos pela Letícia? Você tem um olhar aguçado. Você é astuta. Mas minha neta é uma garota honesta. Não fique dando ordens a ela. Não dei. Vovó, guardei o que me disse da última vez na minha mente. Notei-a na empresa. Ela trabalha duro. Temos uma relação de trabalho agradável. Você raramente elogia alguém. Só estou dando uma avaliação objetiva. Mas ela é determinada. É muito autossuficiente em tudo. Por isso, ainda não. Mencionei meu parentesco com você para ela. Temo que ela se sinta incomodada ou desconfortável. Você é muito sensata. Vovó, deixa eu abrir para você. Fique à vontade. Certo. Está gostoso. Querida, minha mãe escolheu um restaurante. Nossas duas famílias podem jantar juntas. Vou mandar o horário e o endereço para você. Tudo bem. Vou contar para meus pais. Pai, mãe, Lucas. Os pais do Lúcio marcaram um jantar conosco. Aqui estão o horário e o endereço. Olha, o gasto por pessoa nesse restaurante é de mais de 1.000 yuan. Para uma refeição com as duas famílias, vai custar pelo menos 10.000 yuan. Eles planejaram assim. Então não devemos deixar de mostrar respeito. Mãe, é só uma refeição simples. Lucas, um dos meus ex-alunos, me convidou para jantar neste fim de semana. Depois de se formar, ele foi estudar no exterior por 2 anos. Depois que voltou, entrou num escritório de advocacia renomado. Ouvi dizer que o escritório deles está contratado agora. Venha comigo. Vou te apresentar a ele. Pai, está tarde. O que a mamãe está fazendo? Por que não está aqui? Vamos encontrar os pais do Lúcio daqui a alguns dias. E ela está procurando roupas lá dentro. É só uma refeição simples. Você conhece bem sua mãe. Ela está se preocupando à toa com as aparências. Vou falar com ela. Mãe, Esta tarde, para de procurar. É só uma refeição simples. Devemos ser nós mesmos. não devemos levar essa refeição a sério. Eles fizeram esses arranjos, então devemos mostrar consideração. Precisamos nos vestir bem. Estou procurando um pedaço de pano. Que comprei para o seu pai. Há alguns anos. Um terno feito com isso vai ficar ótimo. O Lucas está crescendo rápido. Tenho que preparar um terno para ele. Mãe, você não sempre quer
Queria comprar um Cheongsam. Você falou em comprar um pro seu grupo de dança. Para melhorar a imagem, por que você não? Compra um dessa vez. Não é só para reunião. Também pode usar para dançar. É um bom negócio. Não precisa. Achei um vestido lindo que comprei Uns anos atrás. Quase não usei. Anos atrás. Deve estar fora de moda. Vou te comprar um moderno. Não quero roupa da moda. Nessa idade, não gaste à toa. Não se preocupe. Ganhei um bônus por uma campanha do hotel. Tem um tempo. Deixa eu te comprar um. Ouviu? Ouviu? Tenho uma filha tão boa. Então, com uma filha tão boa, não entendo por que tanta pressa para casar ela. Pare de resmungar. Lava bem o cabelo e arruma direitinho até lá. Tá. Vem cá. Me ajuda com a mala. Tô vendo o jogo. Vem agora. Tá. Deixa eu te falar. Amanhã, fala com o Sr. Almeida e vê se ele pode emprestar o carro. Emprestar o carro dele? Estou há pouco tempo com o Sr. Almeida. Não somos tão próximos. Acho que não é adequado. Fale com ele sobre isso. Pegue o carro dele para melhorar a nossa imagem. Ah, tive uma ideia. Fale direto com Pascoal Pereira. Você se dedicou para ela por tantos anos. Ela vai concordar com certeza. Tá. Vou tentar. Não basta tentar. Tem que conseguir. É importante. Não nos decepcione. Tá. Espera um pouco. Precisa guardar todas essas roupas. Ainda vou procurando roupa nas malas lá em cima. Lucas, escuta. Vamos jantar com a família do Lúcio? Neste fim de semana. Arranja um tempo. Mãe, primeiro, pergunta se ele tem tempo naquele dia. Você não tem tempo. Arranja um tempo. Faça o possível para arrumar um tempo. O casamento da sua irmã é importantíssimo. Não esquece. Para de enrolar. Deixa isso comigo. Descer. Lá cima. Talvez seja. Lucas, se não tiver tempo naquele dia, cuida da sua vida. Tudo bem. Vou com você lá. Desculpa, professor Castro. Não vou poder te visitar este fim de semana, por causa de uns assuntos de família. Obrigada. Você foi convencida. Muito fácil. Ele já teve um encontro às cegas com outra. Mas você aceitou o anel de diamante e concordou com o pedido de casamento? É principalmente porque ele é muito sincero. E estamos apaixonados. Há anos. Nós dois tentamos manter o nosso relacionamento. Acredito que foi você quem se esforçou para mantê-lo. Me dá a sua bolsa. O que você quer fazer? Deixa eu ver o que tem dentro. Um carregador portátil. Ele sempre esquece de carregar o celular. Um tira-manchas. Ele sempre se suja quando está comendo. Fones de ouvido Bluetooth. Ele adora jogar. Não preciso nem dizer para que serve este caderno. Você anotou tudo que ele não conseguia lembrar. Aí dentro. Ele te trata como assistente. Letícia Silva. Acho que você está namorando uma criança. Ele sabe tudo o que você faz por ele. Não quero que ele me retribua. Se eu ficar pesando ganhos e perdas, enquanto namoro com ele, nosso amor vai perder o sentido. Na verdade, já parei para pensar. Acredito que depois de nos casarmos, vamos ter filhos, criá-los e dar uma educação para eles. A boa condição financeira da família dele pode garantir a nossa estabilidade. Claro. Não estou cobiçando o dinheiro do Lúcio. Só acho que às vezes a base financeira também é muito importante. Sim. Também sei que você não está atrás do dinheiro dele. Mas espero que você tire uma lição do meu casamento fracassado. Se você não entrar no casamento com 100% de amor, é melhor não casar. Porque vocês dois, vindo de famílias de origem diferentes, vão viver juntos até a velhice. Se continuar tolerando ele, você vai acabar se perdendo. Entendeu? Sim. Sou positiva, mas não cega. Mesmo em famílias com laços de sangue, há brigas diárias e desentendimentos. Então tenho expectativas realistas para o casamento. Além disso, é a nossa própria vida. Devemos nos esforçar para administrá-la bem.
Nossa. Você é um caso perdido. Então me salve. Não pode me deixar sozinha. O que mais posso fazer por você? Por favor, me acompanhe para escolher roupas para minha mãe amanhã. Você tem bom gosto. Por favor, vá comigo. Estou quase tendo um colapso nervoso. Por causa da minha mãe. Tá. Por causa do seu presente de inauguração, vou com você. Silva não causou problemas para o Sr. Almeida. Ouvi dizer que ele foi de metrô. O Sr. Costa é muito confiável no trabalho. Fui de metrô porque estava engarrafado. E estava ansioso para encontrar o Sr. Costa da Tianhe. Tianhe está considerando como um substituto potencial. Você está procurando novos fornecedores, enquanto mantém contato com os grandes clientes. Você é muito eficiente no trabalho. Eu acabei de assumir o cargo de diretor de operações do Botticelli, então, naturalmente, devo trazer mudanças. Augusto Silva, já conseguiu o carro emprestado? Não podemos atrasar a reunião com os pais do Lúcio. Estou dirigindo, depois conversamos. A senhora Pereira se recusa a emprestar? Quando ela foi assaltada, você agiu com bravura para salvá-la. Senhora Pereira? Sinto muito. O tempo voa. A Letícia vai se casar. Parabéns, Silva. Obrigado. Os pais do Lúcio nos convidaram para um jantar. Depois de amanhã, a família dele tem boas condições. A Letícia tem sorte de se casar numa família assim. Então, para manter as aparências, minha esposa me pediu para falar com você sobre pegar o carro emprestado. Na verdade, também acho que não é necessário. E você já nos ajudou muito. Sem você, a Letícia não teria conseguido esse emprego. Senhor Silva, não precisa vir me buscar depois de amanhã. Pode tirar folga para ficar com a família. Obrigado, senhor Almeida. De nada. Meu motorista é mandado pela esposa. Por favor, não riam dele. Ele é aquele homem que te salvou corajosamente há 10 anos. Interessante. Achei que você concordaria em emprestar o carro. Isso é outra questão bem diferente. Negócios são negócios. Silva é honesto e confiável. Mas a esposa dele parece achar que devo retribuir ao Silva sem fim. Mas eu paguei todas as despesas de internação e médicas do Silva. Na época, depois ofereci um emprego a ele e paguei um salário mensal. Também ajudei a filha dele a conseguir um emprego. Venho apoiando eles há 10 anos. Na minha opinião, já fiz o suficiente. A filha dele, Letícia Silva, é uma boa moça. Ela trabalha bem para mim. Então, pode-se dizer que ambos os conhecemos. Devo enviar um presente para parabenizá-los. Concentre-se no seu trabalho. Eu cuido disso. Obrigado. Lucas, contei ao meu aluno Tian Feng sobre sua situação. Ele disse que vocês já se conheciam. Você pode ir falar com ele diretamente. Veterano. Matheus Trigo. Olá, veterano. Você ainda se lembra de mim? Encontrei o professor Castro semana passada. Ele me falou de você. Soube que você também quer estagiar na Fangyuan. Me candidatei uma vez online, entreguei uma candidatura presencial uma vez, e enviei um e-mail de candidatura uma vez. Você é persistente. Você está aqui para eu te ajudar a entrar na Fangyuan. Você não pode usar a nossa relação como meio para entrar na Fangyuan. De jeito nenhum. Só quero tentar. E ver se consigo tornar o impossível. Impossível. Veterano, aqui está meu currículo. Suas notas na escola são boas. Mesmo assim, quase não há chance de você entrar no nosso escritório de advocacia. Você está competindo com formados da Universidade de Tsinghua e da Universidade de Pequim, e aqueles que voltam de universidades renomadas no exterior. Eu sei. Já estou preparado para tudo isso. Mas eu ainda quero conquistar uma chance de entrevista. Não vou desistir, nem que seja por um fio de esperança. Bem, vou enviar seu currículo para o RH. Aguarde notícias. Obrigado, senhor Almeida.
Mãe, ficou lindo. Tão bonito. Ficou bom. Mas é tão caro. Mais de R$2.000. Eles cobram caro demais. Não é tão caro assim. É sim. O ponto é que eu acho que o tecido é desconfortável. Senhora, todas as roupas da nossa loja são feitas de seda pura de amoreira. Seda pura? Bem, olha, não me serve. Está grande, não me serve. Senhora, não se preocupe. Temos cheonzãos de tamanho menor. Sério? Mas eu acho que é chamativo. Não consigo usar. Tão chamativo. Senhora, se achar esta cara, disponíveis na loja. Opções em conta, madrinha. Me escute. Essa cor te deixa deslumbrante. E caiu muito bem, não é? Deixa eu te falar. Eu tenho um cupom desse shopping. Se eu não usar hoje, ele expira. Você tem um cupom? Tenho. Então, quanto fica? Com o cupom, são apenas algumas centenas de reais. Isso. Algumas centenas? Sim. Ótimo. Vamos usar agora. Está bem. Obrigada, Moura. Posso pagar a conta? Mãe, vá se trocar lá dentro. Está bem. Eu pago. Rápido. Bom, Moura. Ainda bem que você está aqui. Sem você, minha mãe não ia comprar. Escaneia isso. Gente mais velha é econômica. Tá. Moura, vou ao banheiro. O Lucas está nos esperando no restaurante. Depois você leva minha mãe direto para lá. Sim, ok, pode ir. Vou indo, tá? Senhor Almeida, que coincidência. Sim, que coincidência. Soube que você vai se casar. Parabéns. Não vai precisar trabalhar mais. Senhor Almeida, não se preocupe. Mesmo que eu me case, vou trabalhar normalmente. Vou continuar trabalhando duro. Mas até onde sei, as mulheres da família Shin não precisam trabalhar. Senhor Almeida, o trabalho é uma parte muito importante da minha vida. Não estou falando de casar com um homem de forma unilateral, mas de buscar um amor mútuo. Um casal deve trabalhar duro para ganhar dinheiro e sustentar a família. Bem dito. Boa sorte. Tô indo. Senhor, posso perguntar? Se é para uso pessoal ou presente, deixa eu te ajudar com algumas sugestões. É um presente para uma moça. Você pode descrever a moça, assim consigo recomendar melhor. Ela é discreta, estável, pé no chão. E imaginativo. Senhor, dê uma olhada neste aqui, por favor. Vou levar este. Sim, senhor. Vou embalar para você. O que houve, senhor? Não quero mais. Vou comprar um relógio de ouro mais caro. Tudo bem, senhor. Afinal, preciso ajudá-la a melhorar a imagem dela. Mas, João Moura, aqui. Obrigado. Os pratos já foram pedidos. Quanto será que vai custar? Mas quem pediu foi minha irmã. Equivale a várias refeições caseiras. Cadê minha irmã? E ela foi ao banheiro. Ela já volta. Você se divertiu. Você comprou um monte de coisas. Comprei um cheonzão muito bonito hoje. A Moura é incrível. O preço original era mais de 2.000 yuans, mas ela me ajudou a comprar por apenas algumas centenas de yuans. Moura, você é realmente linda, inteligente e brilhante. Que garota perfeita. Mas o seu pai é um inútil. Ele falou com o chefe dele, mas mesmo assim não conseguiu pegar um carro emprestado. Que imprestável. Madrinha, você pode usar o meu carro, se você não se importar. Isso é ótimo. Quanto você pagou no seu carro? Menos de 50.000 yuans. Tanto dinheiro. É um bom carro. Então use-o amanhã mesmo. Está bem, obrigada. Moura, por que você não vai com a gente? Você pode vir com a gente e ajudar minha irmã. Você deveria perguntar se ela tem tempo ou não. Sim. Você vai conhecer os pais do Lúcio amanhã. E vão falar sobre o noivado. Sou divorciada, então não convém eu ir. Certo, madrinha? Sim. Isso não é bem assim. É o seguinte, você me acompanhou por tanto tempo nas compras. Sua loja acabou de abrir
Então deve estar ocupada. Não perca tempo. Sim. Preciso focar em ganhar dinheiro agora. É o mais importante para mim. Sim. Certo. Você precisa focar em ganhar dinheiro. Letícia, Você voltou? venha cá. Siram-se. Não me esperem. Você sumiu por um bom tempo. Encontrei um dos meus supervisores e conversei um pouco com ele. Seu supervisor? Qual? Seu chefe direto. Já falei dele para você. O Sr. Almeida que acabou de chegar. Meu pai é motorista dele. Eu sei. Você deveria ter me dito para cumprimentá-lo. Assim eu poderia te ajudar. A ter uma boa relação de trabalho com ele. A família Shin é um grande cliente do Sr. Almeida. Mãe, eles são fornecedores do Sr. Almeida. Sim. Fornecedor ou fornecedor? Agora, sua irmã pode enfim andar de cabeça erguida. Na empresa. Fique à vontade. Coma mais, coma mais. Aproveita, madrinha. Não importa. Vamos comer primeiro. Depois levamos as sobras. Que cavalheiro. Olha só, está enorme. Escute, se você tratar as outras garotas desse jeito... Elas vão adorar. Moura, você não precisa se sujeitar a isso. Quem você está chamando de Moura? Me chame de irmã. Deveria me chamar de irmã. Seu pirralho. Do que eu me sujeitei? Minha mãe pegou seu carro e não queria que você fosse com a gente. Só isso? É uma reunião das duas famílias. Não fica bem pra mim ir. Minha mãe não devia. O quê? Matheus Trigo. Meus pais viajam a negócios desde que eu era pequeno. Minha família era até bem de vida. Mas eu só os via poucas vezes por ano. Você lembra do cano estourado lá em casa? Lembro. Meu pai consertou na sua casa. Minha mãe te levou para nossa casa. Sim. Bem, só quando visitei sua casa percebi a família amorosa que vocês têm. Sabe? Essa relação familiar confortável não vale nada. Eu sempre comia e passava tempo na sua casa. Se eu guardasse rancor da sua mãe por uma coisa tão pequena, seria uma ingrata. Bem, Lucas, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que sua irmã e eu temos visões diferentes sobre o amor. E ela deseja um amor mútuo e uma vida estável e simples. Às vezes prefere suportar humilhações e fardos pesados. Então, quando encontrar a família Shin, ajude-a a ver a atitude deles, sabe? Sim, vou. Irmã, qual é a sua visão sobre o amor? Eu acho que o amor deve ser apaixonado, puro, inabalável e firme. Você ainda vai buscar o amor inabalavelmente e acreditar no amor? Sim. Eu ainda acredito. Mas eu não acho que o casamento... Continue. Seu pirralho, você não entenderia. Eu não acho que fui feliz depois de me casar. Sou adulto. Vou começar a trabalhar logo. Você ainda não tem emprego, então ainda é imaturo. Venha, entre, pirralho. Aqui está a chave. O botão de partida está ali. Deixa eu te ajudar a ajustar o banco. Me dá minha bolsa. Eu volto andando. Dirija devagar. Tchau. Já chegou em casa? Sim, acabei de encostar. Eu acho. Seus olhos são tão lindos. Aí inspirei. E criei um colar. Dei uma olhada.
Olha o meu Cheongueson. Dá pra ver a minha barriga. Olha pra mim. Caiu bem em mim. Agora eu sei o seu segredo. Você sempre disse que a fumaça da cozinha te enchia. Achei que queria deixar a comida gostosa pra gente. Mas no fim, você faz isso pra manter a forma. Nossa, o seu corpo está tão bom quanto antes. Pra ser exata, está melhor que antes. Sério? Você nem olhou pra mim. Você me ignorou. Eu vi você. Olha, você está parecendo uma madame nesse Cheongson. Sério. Que bom. Ficou bom, ficou muito bom. É, eu também achei. Ficou muito bom. Olha. Por que não veste o seu terno? Deixa eu ver se nossas roupas combinam. É só um encontro. Com os pais do Lúcio. Posso ir só de blazer. De terno e gravata. Vou parecer um caipira do interior, não é? Está falando de mim? Quer dizer que eu pareço uma caipira? Não. Vou te bater. Não. Querida, você sabe que não sou muito sociável. E eu vim do interior. Eu me mudei da periferia, lembra? Bom. Deixa eu te falar. A família deles são famosos e prestigiosos. Devemos ter cuidado, manter a etiqueta adequada, para evitar constrangimentos. Ao entrar, cumprimente educadamente e aperte as mãos de forma adequada. Sente-se à mesa de jantar com elegância. E manuseie os pauzinhos e as tigelas. Com cuidado. Não faça barulho ao comer. Você costuma fazer barulho ao beber. Você deve evitar fazer esses barulhos até lá. Ou vão rir de nós. E eles podem pensar que nossa filha é de uma família de classe baixa. E vão menosprezá-la. Não podemos cometer erros. Entendi. Não se preocupe. Eu tenho dirigido para chefes nesses anos. Já vi todo tipo de situação. Certo. Já viu? Você não é tão confiante. Em momentos normais... Querida, nesses dias, tenho pensado muito na cena de quando a Letícia era bebê. Ela estava aprendendo a andar, cambaleando e balbuciando. Ela nem conseguia dizer papai. Como o tempo voa. Ela vai se casar. Você está com dificuldade de se separar dela? Mais ou menos. Eu também. Mas ela cresceu. Ela tem quase 30 anos. Já era hora de se casar. Quando eu tinha a idade dela, eu já ajudava nas tarefas de casa. Sim. Olá, Sr. Matheus Trigo. Após a aprovação preliminar do nosso RH, acreditamos que você não atende aos nossos requisitos de trabalho atualmente. Lucas, está tarde. Por que ainda não foi dormir? Já vou dormir. O que houve? Você vai se casar. Está nervosa? Não. Só quero conversar com você. Lucas. Como sua irmã, fiquei com o quarto merecidamente e aproveitei o tratamento preferencial dos nossos pais. Nesses anos, te devo muito. Eu sei disso. Depois que eu me casar, você terá seu próprio quarto. Letícia, não diga isso. Somos irmã e irmão, então devemos nos amar incondicionalmente. E a maioria dos bons escritórios de advocacia ficam em Luz Azul e Pudon. Talvez eu não more em casa depois que começar a trabalhar. Então não posso ficar com seu quarto. Letícia, venha para casa sempre depois que se casar. Não deixe seu quarto vazio. Visite nossos pais. E a mim, sempre. Você parece confiante. Parece que você consegue emprego facilmente. Letícia, não se preocupe. Não fui bem no vestibular, mas tirei notas altas na faculdade. Fiquei em primeiro lugar todas as vezes e ganhei bolsas de estudo. Claro que sei. Acho que você é o melhor.
Todo mundo enfrenta dificuldades na vida, mas não duvide de si mesmo. Apenas olhe para a frente. Também sei que está difícil conseguir emprego agora. Para entrar em um bom escritório de advocacia, você tem que superar muitos candidatos. Lembre-se, me avise se tiver dificuldades. Entendeu? Entendi. Não se preocupe, não sou de ficar quieto. Não é de ficar quieto. De onde você tirou isso? Olhe para mim. Olhe. Vou fazer um Miguel para você. Que barulho? Deixa eu ver. Dá pra ver as bundas de vocês? Oh! Para de me culpar. Pai, cuidado. Não deveria usar salto alto. Estando grávida. Mãe, você não sabe. Tenho meu plano hoje. Já fiz os pedidos. Na fábrica de matéria-prima. Por que abriram nova licitação de repente? Claramente estão tentando nos enganar. Senhor Cunha, acalme-se. Ou vai ter dor de cabeça de novo. Não é? Deixe-me fazer massagem. Querida. Mateus, onde você está? Já vamos chegar no restaurante. Estou em uma reunião agora. Estou em reunião. Sobe você primeiro. Por que você não vai primeiro? Eu fico para a reunião. O casamento do Lúcio é importante. Negócios não são importantes. Pare com isso. Não é? O que foi, mãe? Meus ouvidos. O elevador subiu muito rápido e alto. Caipira. Parece um palácio aqui. Com licença. Olá, onde fica a sala privada? Reservada pelo Sr. Cunha. Só um momento, por favor. Grandioso. Que restaurante grandioso. Por aqui, por favor. Certo. Bem-vindos. Bem-vindos. Rápido. Calma. Seu pai sempre acha que o trabalho é mais importante que a família. Vamos. Rápido. Ou a Letícia vai ficar brava de novo. Espera um pouco! O que foi? Escuta, me escuta. Lembra de segurar a cena depois. Vou encontrá-los lá em cima primeiro. Vamos, não cause problemas. Cuidado onde pisa. E seja rápido. devagar. Você abeia? Você concordou comigo. Pai. A Torre Pérola Oriental, o rio Huampu. Olha agora! Bela Vista. Que restaurante de primeira. Tão grande. Ótimo. Por que eles não chegaram? Eles chegam depois da gente? Ei, mãe. Sentem e tomem um chá. O Lúcio e a família dele estão presos no trânsito. Eles chegam logo. Trânsito? Por que não ficamos presos no trânsito? Nós também viemos neste horário. Vou ao banheiro. Espera um momento. É falta de educação eles chegarem? E você não estar aqui. Senta agora. Você dá a palavra final na nossa família. Não diga isso. Devemos enfrentá-los juntos hoje. Tá. Senta agora. Está bom? Senhor e senhora Silva. Vocês estão chegando. Letícia, Lucas. Deixe-me apresentar. Esta é minha mãe. Esta é minha irmã. Olá, senhora Silva. Olá, senhora Pereira. Olá, senhora Souza. Olá, senhor e senhora Silva. Desculpem por demorar tanto. Não tem problema. É o irmão da Letícia. Em que ano da faculdade? Estou no último ano. Vou me formar logo. Estou procurando um emprego. Ele se esforça. Na faculdade. E ganha bolsa todo ano. Um jovem promissor. Bela! Você é a Bela! Que moça bonita! A Letícia me disse que você está grávida. De quantos meses? É menino ou menina? Como eu vou saber? Fiquei muito tempo em pé. Estou com dor nas costas. Vou sentar primeiro. Sim. Vamos todos nos sentar. Sente. Senhor e senhora Silva, por favor. Sim. Sentem-se aqui. Certo. Sentamos um ao lado do outro. Certo? Vem. Senta. Você. Senta. Não faça a cerimônia. Tá. Senta. Que chique. Sim. Obrigado. Reservei esta sala privativa especialmente. Obrigado. Bem, sente-se, por favor. Certo.
Vamos todos sentar. O pai do Lúcio não veio. Ele teve um imprevisto. Uma reunião muito importante hoje. Acho que ele não pode sair agora. Para uma ocasião tão importante. Não é estranho o chefe da família não estar presente? Senhor e Senhora Silva, meu pai, me pediu para me desculpar com os senhores em nome dele. Ele tem uma reunião temporária. Talvez não possa vir. Mas ele reforçou várias vezes que eu deveria recebê-los bem e fazer bonito. Senhor e Senhora Silva, esse restaurante tem pratos especiais todo dia. Vou dar uma olhada para vocês. Certo. O restaurante tem um gasto mínimo. Quase todo mundo escolhe o menu fixo. Mas o menu fixo não inclui a corvina amarela do mar da China Oriental. É do meu irmão e da minha mãe. O prato favorito. Vamos pedir à la carte, então. A propósito, Letícia, você se importa de fazer o pedido. Não deixe de pedir. A corvina amarela, camarões e caranguejos. Depois peça o que quiser. Senhor e Senhora Silva, este restaurante oferece pratos especiais todos os dias. Vou dar uma olhada para vocês. Sim, este restaurante tem consumação mínima. A maioria escolhe os menus fechados. Mas os menus fechados não incluem a corvina amarela do mar da China Oriental. É o prato favorito do meu irmão e da minha mãe. Então vamos pedir à la carte. A propósito, Letícia, você se importa de fazer os pedidos? Claro, vou lá fazer o pedido. Letícia, vou com você. Letícia. Não leve a sério o que ela disse. Grávidas têm a cabeça confusa. E ela está com um probleminha na cabeça. Eles oferecem muitos pratos especiais por dia. Depois vamos provar todos. Não precisa. É um exagero. Preciso pedir todos. Minha família dá muita importância a esta refeição. Olá, olá. Pode me dar o cardápio, por favor? Dê uma olhada. Caranguejo no vapor com vinho de arroz. Vamos começar a comer. Está bem. Gostaria de dizer umas palavras. Bem, hoje é o primeiro encontro das nossas famílias. Senhora Pereira, muito obrigado por reservar um restaurante tão bom. É muito chique. Obrigado pelo convite. Em meu nome, Desculpe, em nome de toda a minha família, quero expressar nossa mais profunda gratidão a vocês. Não foi nada. O prazer é meu. Nós fazemos juntos? É o que devo fazer. Saúde. Obrigada. E a Letícia Silva é nossa filha querida, nossa joia preciosa. Ela é inteligente e sensata. Nunca compete ou briga por nada. Ela é gentil e bondosa. E nosso maior desejo é que a Letícia seja feliz e esteja bem. Você também tem uma filha. Você deve entender nossos sentimentos. Aqui. Um brinde a você. Obrigada. Beba com moderação. Tudo bem. Aqui. Aproveite a refeição. Certo. Prove. Prove. Este restaurante é muito bom. Senhora Pereira, não temos muitas habilidades. Viemos de uma família bem simples. Mas nossa filha Letícia é de fato uma boa filha. Chegando a essa idade, nunca encontrei muitos jovens tão bons quanto ela. Ela é muito sensata. Nunca nos causa preocupação. Sabe por que a chamamos de Letícia? Só queríamos que ela sempre ficasse conosco. Mas também sei que quando crescer, ela vai se casar. É difícil para nós deixá-la ir. Depois que ela se casar com sua família, ela será sua filha. Deixamos ela sob seus cuidados.
Experimente os pratos. Vamos. Vai esfriar. Claro, vamos comer. Senhor e senhora Silva, fiquem tranquilos. Eu cuido da Letícia. Vou fazê-la feliz. O Lúcio também é um bom rapaz, né? Desejo felicidades a você e à Letícia. Obrigado, senhor Silva. Você. Beba menos. Senhor Silva, vinho deve ser saboreado lentamente. Não é o seu vinho caseiro? Esse jeito de virar o copo. Não é muito elegante, é? Bela, você é da nova geração. Como você pode criticar os mais velhos assim? Sabe de uma coisa? Mesmo que esteja certa, já está meio errada. Senhora Silva, vivemos numa democracia. Todos são iguais. Na minha família, se meus pais erram, tanto eu quanto o Lúcio, podemos falar. Claro, pode haver famílias mais tradicionais, que preferem seguir a velha regra de que pais têm sempre razão. É compreensível. Peixe amarelo no vapor. Obrigado. Senhor e senhora Silva, experimentem. É a especialidade da casa. É uma delícia. Provem. Vai em frente. Prove! Coma um pedaço. Obrigada, mana. O que houve? Você está bem. Pega água pro seu pai. Bebe água. Estou bem. É só tosse. Pai. Me engasguei. Cuidado. Lúcio, cuidado. Você já é adulto. Você não pode ficar com pressa assim. Você sabe bem como comer esse peixe. Tem que comer assim. Um peixe tão gostoso. Não pode ser desperdiçado. Você está louco? O peixe que eles cozinham é muito gostoso. Ouvi dizer que até o rabo do peixe é gostoso. Senhor e senhora Silva, gostariam de experimentar um pouco? Embora o rabo tenha pouca carne, é muito macio. Tem um prato famoso em Xangai, chamado rabo de peixe braseado. Deixa eu provar. O rabo do peixe. Deixa comigo. Pode me trazer boa sorte. Acabei de me formar e estou procurando emprego. Pode deixar comigo. Senhora Pereira, a senhora tem planos para os casamentos deles. Somos todos pais da nova era. Deixe as crianças decidirem. Deixá-los decidir? Como assim? Como pais, devemos ajudar a organizar. Você tem alguma ideia? Então, compartilhe. Não tenho muitas ideias. E nós, de qualquer forma, O pai dela tem parentes e amigos em Xangai. Minha cidade natal é em Anhui. Então quero fazer um casamento decente para eles lá. Quero que meus parentes e amigos saibam que minha filha vai se casar. Esse é o meu plano. Senhora Silva, não acho apropriado. Não queremos ser cercados e observados como macacos. Queremos fazer um casamento em viagem. Podemos viajar pelo mundo. De jeito nenhum. Só tenho uma filha. Não vou concordar com o casamento em viagem. Alô? Alô? Onde fica a sala reservada da família Shin? Qual sala? Só um momento. Por aqui, por favor. É verdade. Quando me casei, convidamos todos os parentes e amigos para virem a Xangai. Reservamos hotéis 5 estrelas, cobrindo comida e acomodação. Hoje em dia, hotéis de luxo oferecem serviços de casamento excelentes. Contanto que esteja disposto a pagar, eles organizarão. Um casamento decente e grandioso para você. É verdade. O casamento da Bela, do vestido de noiva ao banquete.
Foi todo organizado por nós. Quanto a hotéis de luxo e tal, nós realmente não preferimos isso. Mas... certo? Precisamos convidar nossos vizinhos e por aí vai. Vou convidar meus amigos do grupo de dança de praça. Eles vão ocupar várias mesas. Pelo menos 6 ou 7 mesas. Sim, pelo menos 6 ou 7. Claro. Quanto ao casamento em Xangai, como será feito, onde será e quanto será gasto, a gente conversa depois. Mas o casamento na minha cidade, em Anhui, tem que ser bem organizado. Quero que todos saibam que a minha filha vai casar, certo? Mas não se preocupe com o custo. Nós mesmos vamos pagar. Senhora Silva, as pessoas que convivem com a minha família são todas distintas. Quando as duas famílias jantam juntas, é uma mistura de empresários e trabalhadores, chefes e motoristas, esposas nobres e mulheres da dança de praça. Naquela hora, não vai ser só sobre se alguém sabe comer peixe ou não. Claro, minha família não se importa, mas os convidados da sua família podem se sentir desconfortáveis. Pode parar. Senhor, o quarto é aqui. Clara, você precisa aprender com a Letícia. Você fala de forma tão cruel e despreza os pobres enquanto favorece os ricos. O que você está fazendo? Tudo bem. Quem está desprezando os pobres? Chega. Parem. Com licença. Aqui está a lula ao fogo. Desculpe, senhora Silva, desculpe. Por favor, não fique brava. Ela está grávida e às vezes não controla o temperamento. Ela... Desculpe. Por favor, não leve a mal. Mas, para ser honesta, senhora Silva, o que a senhora mencionou não combina. De forma alguma com o casamento que imaginei. Ser cercado e observado por uma multidão. É realmente um pouco. Um pouco o quê? É muito constrangedor. Não quero que meu casamento pareça um mercado de pulgas. O que quer dizer, Luciano Pereira? Os ricos são humanos. E os pobres são pulgas. Não foi isso que eu quis dizer. Eu não disse isso. Eu sei o significado de um casamento entre iguais. Eu, Letícia Silva, nunca pensei em me casar com alguém rico. Desde o início, achei que estávamos em pé de igualdade, com ajuda e troca mútuas. Mas não esperava que Luciano Pereira me enganasse e escondesse sua origem familiar. Se não fosse por ele ter implorado e pedido meu perdão, acho que esta reunião não aconteceria. Até agora, ainda não acho que minha família esteja tentando subir na vida com este casamento. Acredito que o casamento é sobre duas famílias se sentarem e discutirem quaisquer assuntos, juntas, em conjunto. É um processo normal e natural. Além disso, fomos convidados por vocês hoje. Se não quisessem, poderiam não ter vindo. Já que vieram. Por que disseram tais palavras? Para nos insultar e nos ver com preconceito. Acho que essa refeição foi um erro desde o começo. Podemos escolher não fazer essa refeição. Eu também posso escolher que eu não case com ele. Viu, mãe? Eles não respeitam nossa família. Querem consideração e dignidade. Se podemos pagar, damos. Se não podemos, vamos ter que achar outro. Pode parar. É sim, com a posição do Lúcio. Achamos. Qualquer tipo de garota. Ele casa com quem ele quiser. Qual é o problema de vocês? Escuta só. Luciano Pereira, ouviu o que sua irmã disse? Desde que vocês entraram, só ouvi vocês falarem coisas ruins. Vocês são ricos. E daí? Dá uma olhada no currículo da Letícia. Mesmo se ela fosse a um encontro às cegas no parque, ela teria muitos pretendentes. Escuta aqui, Lúcio. É uma bênção você se casar com ela. Isso. Dona Silva, vamos todos nos acalmar primeiro. Gritar e discutir é falta de educação. Pare com isso, está bem? Eu estou sendo mal educada. Eu estou sendo mal educada? E você com seus comentários cínicos? Você acha que tem bons modos? Eu sou cínica. Qual é o status da sua família? Qual é o status da minha família? Vocês acham mesmo? Que podem sentar e jantar conosco. Então me diga qual é o nosso status. Deixe-me esclarecer. Nós somos da classe trabalhadora. Nós usamos nosso próprio esforço para ganhar a vida. Olha!
Olhe bem para as minhas mãos. São mãos de gente que trabalha duro. Não quero nem comer com você. Vamos, Silva. Senhora Silva. Vá! Lucas, me ajude a bloqueá-los. Senhor Costa e senhora Silva. Sinto muito. Senhor Costa, sinto muito. Letícia. Saia do meu caminho. Conversamos depois. Letícia. Mãe, esta família é muito bizarra. Lúcio, você realmente quer casar com a filha deles? Você está louco? Senhor Costa e senhora Silva. Sinto muito, senhora Silva. Silva, por favor, se acalme. Senhor Costa, sinto muito. Senhora Silva. Mãe, pai, vocês voltem primeiro. Quero conversar com ele. O que há para conversar? Senhora Silva, por favor, se acalme. Sinto muito. Lucas, cuide deles. Letícia, sinto muito. Não esperava que as coisas ficassem assim. Minha irmã passou dos limites. Por favor, peça desculpas. A sua mãe por mim. Não foi minha intenção. Nada do que eu disse. Eu só queria que o nosso casamento fosse um pouco especial. Não quis menosprezar. Você pode parar de falar bobagem. Luciano Pereira. Eu entendi a atitude da sua família. Dá pra considerar isso. Um acordo mútuo sobre o casamento. E não. Me peça desculpas. Desculpas não resolvem. Nenhum problema. Se as duas famílias não chegarem a um consenso e não se respeitarem mutuamente, então não há necessidade de mantermos o relacionamento. Letícia, não é tão sério. Deve ter um jeito. Não é tão sério. Não quero mais falar com você. Luciano, acho que por enquanto devemos nos acalmar. Letícia, não vou me acalmar. Não quero me acalmar. Eu estava errada. Olá, isso foi deixado por um senhor que acabou de sair. Ele pediu para entregar a você. Obrigada. Um chefe dá para a subordinada um presente tão caro. O que ele quer dizer com isso? O que significa? Como eu vou saber? Clara! Você está louca. Por que continuou falando assim? Você não consegue falar com a educação. Calem a boca, tá? Por que eu deveria calar a boca? Luciano, escuta. É melhor terminar com essa mulher de vez. Olha como é a família dela. Dê uma olhada em você no espelho. Eu? Chega! Luciano, pense bem sobre seu relacionamento com Letícia. Alô? Senhor Almeida, porque você me deu um presente? Não fui eu. Foi da senhora Pereira. Senhora Pereira? Pode fazer como achar melhor. Aliás, na verdade, ninguém vai prestar atenção ao seu orgulho teimoso. Eles só focam na sua força real. Se quer casar com uma família rica, se dando áreas de grandeza, com essa sua atitude, Vai enfrentar muitos desafios no futuro. Lúcio, por que disse coisas tão duras? Você chateou sua irmã. Grávida não pode passar raiva. Minhas palavras foram duras. E as da Clara Pereira não foram. Quem te deu esse cartão de visita? Você não respondeu antes. Não foi nada. Um superior homem da Letícia. Ele também deu a ela um relógio caríssimo. A intenção é óbvia. Tome um gole de chá. Que tal água fervida? Querida. Quer ver TV? O que prefere? Ópera, Shaoxing ou séries de TV? Estão nos desprezando. Letícia não casa com essa gente. Ela está nos provocando. Nós também estamos sendo exigentes com eles. Quem eles pensam que são? São tão maldosos. Luciano Pereira também. Não tem responsabilidade. Gaguejava, indeciso. Como Letícia se apaixonou por ele. A irmã dele.
Qual era o nome? Lee? Clara Pereira. Você lembra bem. Clara Pereira. Clara Pereira. Aquela grávida. Tem uma cara de poucos amigos e um olhar matreiro. Ela é uma parasita, mas olha de cima a gente comum. Além disso... Sabe, logo de início, ela mandou a Letícia pedir os pratos. Sabe por que ela fez isso? Ela queria dar a Letícia uma demonstração de poder. Isso é demais. Podemos não ter dinheiro, mas que mal tem ser pobre? A gente não tem dinheiro, mas eles não têm caráter. É, concordo. Também me falta algo. O que me falta? Você não tem QI. Você não sabe? Por que você não? Me ajudou naquela hora. Tive que enfrentar a família inteira dele sozinha. Agora as coisas viraram uma bagunça. Eu virei a vilã sozinha. E você agora parece como certinho. Mãe, não fique brava. Você ainda não comeu nada. Come um macarrão. Já encontrou um emprego? Estou procurando. Tá, vai em frente. Encontre um logo. Encontre um bom emprego. Estude mais. Melhore suas habilidades. E seu salário vai aumentar. Entendeu? Você precisa aprender habilidades. Quanto mais aprender, melhor. Seu pai passa a vida dirigindo, sem uma habilidade especial, sendo menosprezado. Você precisa se esforçar. Se esforce. Continue, nunca desista. Ganhe muito dinheiro. E traga honra para nossa família. Ouviu isso? Sim, mãe. Você está bravo? Eu não estou te criticando. Estou ensinando nosso filho a se esforçar. Então usei você como exemplo negativo. Eu só queria... Mãe, puxa, minha irmã voltou. Voltei. Oi. Como foi a conversa com o Lúcio? Foi bem. Sobre o que falaram? Vocês discutiram os planos do casamento. Alguma ideia dele? Mãe, acho que... não dá mais pra fazer o casamento. Letícia, me escuta. Você precisa ficar calma. Eu sei que a família dele não é boa. Mas ele te trata bem. Você vai casar com o Lúcio, não com a família dele. Certo? Além disso, vocês estão juntos há 3 anos. Não é fácil. Você devia valorizar isso. Mãe, você viu hoje. Se a minha felicidade significa que a nossa família tem que engolir o orgulho e você tem que sofrer, prefiro não casar com ele. Eu já resumi. Eles não querem nossos parentes pobres no casamento, né? Tá bom, eu concordo. Aí eu pago. E organizo. Convido todos os parentes de Anhui e os vizinhos de Xangai para se reunir. Vamos fazer um grande e lindo casamento em Xangai. Mãe, são coisas diferentes. Além disso, um casamento grandioso não significa uma vida feliz. Quando meu pai era pobre, você não casou com ele mesmo assim? Isso é diferente. Não tem comparação. Naquela época, eu tinha minhas ambições. Nós também tivemos um casamento. Nossos parentes e amigos sabiam. Foi importante para nós. É diferente. Lá vem você de novo. Letícia, me escute. Pare de se preocupar com isso. Fique tranquila. Eu cuido de tudo. Na hora certa, você e o Luciano só precisam aparecer no casamento. Tudo bem, pode tomar a frente. Mas vou deixar claro, não vou. Porque esse casamento não é o que eu quero. Eu fiz bolinhos caseiros. Tão bons quanto os da minha madrinha. Com um camarão em cada um. São bem recheados. Moura. Agora finalmente entendo. Que o casamento é sobre unir duas famílias. Tropeços, conflitos e desentendimentos fazem parte. Para ser franca, é um jogo de vai e vem. Não é tarde para você aprender isso. Você sempre sabe das coisas antes de mim.
Há uma grande diferença de status entre a minha família e a do Luciano Pereira. A família dele nos menospreza demais. E a minha mãe tem grandes expectativas sobre mim. Como a filha mais velha, devo ser filial e realizar os desejos dela. Mas dessa vez minha mãe me faz sentir que ela está sendo exigente demais. As mães da geração mais velha não são todas assim. Durante toda a vida, elas se sacrificam pelos maridos e filhos. E no final, depositam todas as esperanças Nos filhos. Querem que nós Realizemos seus sonhos. Minha mãe faz isso. Deposita todas as esperanças Em mim. E ela não confia no meu pai. Ela sempre acha que só eu posso lhe dar orgulho. Como se só a minha felicidade pudesse lhe trazer realização. Na verdade, eu sei que também me empolguei. Não devia ter dito aquilo. Mesmo que ela esteja relutante. No fundo, ela quer me ver feliz. Como os bolinhos. Amor, hoje minha irmã e minha mãe passaram dos limites. Desculpa. Não leve a mal. Amor, já chegou em casa? Sinto sua falta. Amor, não fique brava. Me perdoa, tá? Luciano só sabe se desculpar. Um pedido de desculpas resolve. Ele não tem senso de responsabilidade. Não merece você. Quando jantamos juntos hoje, ele tentava agradar a todos. Se ele tivesse se levantado e falado, não teríamos acabado assim. Tudo bem. Você foi injustiçada hoje. Como os bolinhos. Vou te levar a um lugar legal depois. Com o sopro da brisa noturna e a névoa da noite, na varanda o luar cai do céu estrelado. Obrigada. Obrigada. Nos seus braços, o coração dispara. Aproveite esses drinks doces e leves. Depois do primeiro gole, diga adeus às suas preocupações. Saúde. Termine o segundo copo. Vamos mais rápido. Beba os 6 de uma vez. Todos os nossos problemas vão sumir como fumaça. Saúde. Tão rápido assim? O último copo. Te amo. Pronto. Já está bebendo tão bem assim. Com ternura, sua ternura invade meu peito. Meu coração. Lucas, por aqui. Moura, Talvez você sinta o mesmo. cadê minha irmã? ela foi ao banheiro. Amor. Bebeu tanto assim? A maior parte. Quem bebeu foi sua irmã. Ela está bem. Está bem. Deixa ela desabafar. E ela passou por muita coisa hoje. Aliás, eu trouxe seu carro. Depois te dou uma carona. Tão atencioso. Beba. Ah, você não bebe álcool, né? Isso. Vou pedir para você algo sem álcool. Vou pedir para você um mojito sem álcool. Que cara é essa? É sobre o trabalho. Sabe, tá difícil arrumar emprego. Precisa relaxar. Nunca perca a esperança. Continue tentando, tá? Moura, fiz entrevista numa firma grande. Eu passei. Me chamaram pro estágio. Escritório de advocacia Fang Yuan. É um escritório grande. Sim. Você é ótimo. Sim. Seus pais vão gostar. Você devia mandar uma mensagem pra contar. Que cara é essa? Eles estão preocupados com o casamento da minha irmã. Depois eu conto. O estágio
não é uma oferta de emprego formal. É melhor esperar algo mais certo. Qual o problema do estágio? O começo é mais difícil, mas depois que entrar na área que gosta, as coisas vão melhorando, né? Tudo bem. Fico feliz por você. Isso é uma coisa boa. Um brinde a você. Feliz. Brindamos na próxima. Obrigada. Contanto que você me apoie, já fico feliz. Você é um amor. Com o sopro da brisa noturna e a névoa da noite, na sacada, o luar jorra do céu estrelado. Você canta muito bem. Dá um tempo. Olá, pessoal! Eu sou a Letícia Silva. Estou muito feliz hoje. Por quê? Porque eu não fiquei noiva. Você é casada. Seu marido tem irmãs mais velhas. Mana, quando você brigou com a sogra? Você está bêbada. De que lado seu marido ficou? Senta aqui. Mana. Lucas? Senta! Senta bem aqui. Eu sei. Lucas, É difícil para a mãe nos criar, sabe? É difícil para ela. Pare com isso. Eu falei uma coisa desagradável para ela. Lucas, se você conhecer uma garota que você goste, não deixe ela escapar. Ele entendeu. Seja qual for a garota que você gostar, eu vou te apoiar. Tá bom. Entendeu? Entendeu? É melhor irmos agora. Tá, já chega. Você trabalha amanhã, né? Vamos. Mana, vamos pra casa. Vai. Vá para casa. Olá a todos, ainda sou eu, Letícia Silva. temos poucas chances de ficar bêbados na vida, então estou muito feliz hoje. Todas as bebidas de vocês são por minha conta, eu pago. Não. Mana, vamos para casa. Vá para casa. Não é nada disso. Não é nada disso. Ela está bêbada. Aproveitem. Tchau, tchau. Coma umas uvas. Laranjas. Letícia está com a Moura. O Lucas foi buscá-la. É melhor ela não voltar. Ainda estou com raiva. Você diz que não se importa com ela, mas se preocupa mais do que qualquer um. De que adianta se preocupar com ela? E ela já cresceu. Ela ousou falar comigo daquele jeito. Calma, calma. Se acalme. Não fique com raiva. Não fique com raiva. Muita raiva não faz bem à saúde. Entendeu? Você. Bom dia, mãe. Bom dia. Quando você voltou? Noite passada. O Lucas disse que você... Fiquei na casa da Moura. Voltei à noite. Mãe, me desculpe pelo que eu disse ontem. Desculpa. Você estava bêbada ontem? Você está bem? Mãe, eu sei que você fez aquilo pelo meu bem. Tenho certeza disso.
Nós estamos te atrasando. Eu não concordo com você. Como sua filha, sou elogiada por onde passo. Tenho confiança nisso. Não diga isso de novo. Vem cá, mãe. Fiz café da manhã pra você e pro papai. Prova. Tão bonito. Olha, parece perfeito. Experimenta. Letícia, eu sempre encho a sua paciência. É coisa de mãe. Quando você for mãe, vai me entender. Por quanto tempo ainda vou poder encher sua paciência? Então vou ficar com você mais uns anos, pra você me encher mais um pouco. Que bobagem é essa? Eu espero que você se case e tenha um bebê logo. Ainda estou forte. Posso te ajudar. Mãe, desde pequena, você cuidou muito de mim. Mas eu quero cuidar disso sozinha. Eu prometo, vou te dar uma resposta satisfatória, tá bom? Mãe de olha. São bonitos? Comprei esses brincos pra você. Usa quando for dançar e vai brilhar mais que todas. A senhora Costa não vai ser páreo. São lindos. Devem ser caros. Você está jogando dinheiro fora. Sua afilhada Moura me deu um desconto. Devoção em dobro. Gostou? É lindo. E aqui está o bolo que fiz pra você. Lembra de aproveitar? Preciso me trocar e ir trabalhar. Você não vai comer um pouco? Não. Fiz especialmente pra você. Te amo, mãe. Minha filha fez isso pra mim. Posso provar. Nem pensar. Ela fez só pra mim. Ela é um amor. Claro. Essa é a nossa filha. Está cheirando muito bem. Cheira. Não está cheiroso. Sim. Depois deixo você provar. Mas você tem que fazer o que eu digo. Noite passada, eu pensei e cheguei a uma solução. Que solução? Você vai visitar sua mãe. Pra quê? Pra pedir ajuda a ela. Pensa bem, quando a Letícia está livre, ela visita muito sua mãe. E sua mãe adora a Letícia. Estava pensando sobre o dote da Letícia. Talvez a gente possa pedir ajuda pra avó dela. É quando tivermos dinheiro, a gente paga ela de volta. Eu não vou. Vai você se quiser. Como você pode pensar numa coisa dessas? Qual o problema? Estou pedindo para você recorrer à sua mãe. É muito fácil. Fala sério. Ela não é minha mãe de sangue. Além disso, faz décadas que a gente tem vidas separadas. Como é que eu vou? Tô atrasada? Preciso ir. Preciso ir. Como você pode ser assim? Você foge quando eu preciso de ajuda. Se você não vai, eu vou. Oi. Olá. Olá. Cadê a senhora que estava aqui? Ela acabou de sair. Prochá da tarde, Xin Anli. Quem foi com ela? Ela foi sozinha. Ela foi sozinha?
Vocês são muito irresponsáveis. Vocês. Ela tem idade avançada. E deixam ela sair sozinha? E se acontecer alguma coisa, quando ela estiver atravessando a rua? Vou fazer uma reclamação do seu asilo. Calma, senhora. Ela vai lá toda segunda, quarta e sexta. Senhora, quem é você? Parece que não a visita muito. Sou parente dela. Não venho sempre porque ando ocupado. Muito ocupado. O que você disse? Hotel Jardim Xin An Li. Xin An Li. Certo. Como chego lá? Vire à esquerda ao sair. E depois de 2 quarteirões, você chega. Certo. Coloque isso direito. Tá. Diga a ela que meu sobrenome é Teixeira. Você é ligeira, entendido. Coloque direito, tudo bem? Vovó, posso ajudar? Tenho que quebrar o caranguejo eu mesma. Se você quebrar para os outros. O barquinho da amizade vai virar. Você deve estar ocupada com o trabalho. Tudo bem. Já estou acostumada. Eles têm chefes experientes. Olha, como você fez com Sara? que frescor. Vai te dar um gás. Vovó, na verdade, as tigelas lascadas deviam ser todas trocadas. Não são mais adequadas para os hóspedes. E também o estilo daqui, acho que precisa de uma mudança. Se você concordar, posso arrumar uma designer. Concordo com você sobre a louça. Mais tarde, peça pro Monte e aos outros fazerem o inventário antes. E só trocar o velho pelo novo. Quanto à decoração, Gosto do jeito que está agora. Não quero mudar isso. Muitas marcas antigas hoje em dia estão adotando um visual moderno e internacional para atrair a nova geração. Mas eu acho que o Xin An Li tem seu charme único. Não precisa reformar. Você está certo. Eu entendo e concordo com o que você disse. Você acabou de voltar para casa. Foque no seu trabalho. Não precisa me visitar com tanta frequência. Do ponto de vista profissional, acho que você poderia considerar confiar a alguém a gestão do Xin An Li e levá-lo a outro nível. A quem eu deveria confiar?